9 horas, 1 minuto, e a gente segue aqui com o nosso programa. Olha, é destaque nos principais jornais, sites de notícias, né, nos veículos de comunicação, é a morte do Papa Francisco. O Papa Francisco é velado no Vaticano, né, todos os veículos estão fazendo aí a cobertura, né, do velório. No velório aí do Papa Francisco, né? Fiéis poderão prestar as últimas homenagens ao pontífice até a noite de sexta-feira na Basílica de São Pedro. O sepultamento ocorre no sábado, inclusive. Ocorre no sábado. A gente vai trazer aqui algumas imagens, né, do velório que acontece neste momento. São imagens ao vivo que a gente reproduz aí do velório que está acontecendo. E a gente convidou para falar aí do Papa Francisco, convidamos o nosso querido Padre Gerson Schmidt, que todos os dias nos prestigia, né, com a sua reflexão do Evangelho, e está aqui hoje para a gente falar aí desse momento aí que a Igreja Católica, né, e os católicos estão passando, que é a passagem do Papa Francisco. Padre Gerson, um bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Isto, bom dia aos ouvintes aqui que rádio, né? Bom dia, Eduardo Costa, bom dia a todos aqueles que acompanham também esse momento importantíssimo, né? De consternação, de luto, mas também de alegria, porque um grande testemunho, este Papa, né? Nosso querido Papa Francisco nos deixa um grande legado, um grande pontificado de 12 anos, em que ele esteve à frente desde 13 de março de 2013, né, quando foi o anúncio de Jorge Bergoglio a ser nomeado o Bispo de Roma. O Bispo de Roma, consequentemente, se torna o Papa, né, e eleito Papa pelo conclave. Ele já havia recebido votos anteriores quando, por ocasião da eleição de Bento XVI, né, do cardeal Ratzinger, assim conhecido e muito mundialmente conhecido como grande teólogo, prefeito da Sagrada Congregação da Fé e Doutrina e assim por diante, né, e agora sim, depois, então, em 2013 ele foi eleito o Papa que revolucionou, né? Que realmente quebrou muitos protocolos, ele que realmente fez história agora com a sua atuação no seu papado, muito de humildade, de muita simplicidade, de amor aos pobres, né? Ele que quis que, por exemplo, o Banco do Vaticano fosse transparente, né? Então ele revolucionou também essa questão muito burocrática da nossa igreja, quis uma igreja mais simples, quebrando as pomposidades, assim por diante. Quando ele apareceu pela primeira vez ali na Praça São Pedro, quando saiu a fumaça branca, né, da Sala Sistina, né, tem uma chaminé. Agora vai acontecer isso no conclave, né? Enquanto que a fumaça sai preta, então não existe os 2/3 de consenso do sumo pontífice que vai guiar a igreja, né? Sim, sim. Então Pois é, um processo que inicia apenas após o sepultamento. Após o sepultamento. Então é depois de sábado. Em 15 dias nós teremos um novo Papa. Em 15 dias. Em 15 dias, em torno de 15 dias. E são 120 cardeais, né, em torno de 120 cardeais que elegem este novo sumo pontífice. 80% foram nomeados pelo Papa, atual Papa. Então, certamente, quem conduzirá a igreja futuramente agora terá muito do espírito do Papa Francisco, né? Sim, espírito aberto, acolhedor. Ele deixou mais ou menos uma diretriz, digamos assim, um desejo. Um segmento, né, de muita abertura da igreja ao mundo, como foi o Concílio Vaticano II, que foi um concílio
em 65, 63 a 65, foi um concílio que redimensionou, né, atualizou essa missão da Igreja para o mundo, em diálogo, em consonância também com os problemas do mundo, né, e por isso o Papa, ele, embora não tenha, o único Papa que não tenha participado do Concílio Vaticano II, ele realmente colocou em prática todo o espírito de abertura. Ele se fala muito de sinodalidade, que traduzindo é esse diálogo, né? Esse caminhar juntos com toda a Igreja, ouvindo sobretudo os leigos, valorizando a mulher, o papel da mulher também, né? A dignidade de cada ser humano, né? Não importando a religião, não importando também as suas opções, né? Mas ele realmente foi um Papa que vai marcar história, com certeza, e esses 12 anos de pontificado foi um exemplo, sobretudo, de humildade, né? Por exemplo, lavando os pés dos presos na ceia pascal, né? Na Quinta-feira Santa sempre se tem essa cerimônia de lavar os pés dos discípulos. Em vez de ele escolher lá, sei lá, personalidades importantes, ele vai e lava os pés dos presos, né? Numa cerimônia litúrgica importantíssima. Por exemplo, nas liturgias penitenciais oficiais, né, que eram televisionadas e tudo mais, antes de ele atender confissões, porque ele é padre, no fundo, né? Ele, como Papa, não deixa de ser padre, evidentemente, né? Ele começou como no sacerdócio. Ele vai lá e se confessa. Antes, para um padre simples, um padre normal, ele vai lá e se ajoelha no confessionário e dá o exemplo de que ele é penitente, de que ele é pecador, que ele primeiro precisa da misericórdia de Deus para depois, então, outorgar ou perdoar os pecados e assim por diante. Então, são inúmeros gestos incontáveis aqui de humildade, não morando no palácio apostólico, mas morando na Casa Marta, né? E fazia refeição com os outros, com os funcionários da Casa Marta e assim por diante, né? E tanto que foi feito as primeiras cerimônias de declaração da morte pelo camerlengo. Camerlengo é uma função de transição, né? Enquanto a sede papal está vacante, né? Então esse camerlengo, né, que é um cardeal, ele ocupa esta direção da Igreja e presidindo esses ritos, né? Tanto que esse translado de hoje, né, 5 horas de diferença, né, é mais cedo lá em Roma, né? Esse translado da Casa Marta para a Basílica de São Pedro, que ocorreu hoje, está sendo velado lá, aconteceu na presidência desse camerlengo, né, que é um cardeal italiano. Então, tudo isso... Para o pessoal entender, é um Papa interino. Assim, genericamente, claro que não é um Papa, né? Mas, na verdade, ele está ocupando interinamente esse espaço. Na verdade, é apenas um administrador. Um administrador das cerimônias e da condução da Igreja, para que alguém tenha essa missão de decidir. Não, vamos fazer assim, vamos fazer assado, né? Como o Papa também pediu, né? Para ser sepultado, não ali na Basílica de São Pedro, né? Mas na Santa Maria Maggiore, né? Que é a igreja onde ele sempre, nas viagens, antes ia rezar e depois voltava lá também para agradecer as viagens internacionais que fez. E a gente achava que, por exemplo, o Papa João Paulo II foi o que mais viajou, de fato, na sua época, com um número de anos de pontificado, mas, em média, pelos anos de pontificado, o Papa Francisco foi o que mais viajou, se fizermos uma média, né, pela quantidade de tempo. O Papa João Paulo II foi um pontificado muito longo, né, um período muito longo. O Papa Paulo VI, anterior, o Papa João Paulo I, né, teve 1 mês só de pontificado, então ele não conseguiu fazer grande viagem, né? Mas o Papa Paulo VI ele fez somente umas 4, 5 viagens,
né? Uma delas, na época do Concílio Vaticano II, a Terra Santa, para voltar às origens, voltar à Terra Santa, lá onde é que Jesus pisou. Até então, somente São Pedro, o primeiro Papa, né, o apóstolo Pedro, tinha estado na Palestina, tinha estado na Terra Santa. E até então, nenhum outro Papa tinha retornado. O Papa Paulo VI, São Paulo VI, né, agora canonizado por Papa Francisco, ele tinha então voltado lá em 63, 64, quando tinha acontecido a morte de João XXIII. Então ele vai e volta às fontes, pisa nas terras que Jesus pisou, para sentir a alma daquela região e tudo aquilo que Jesus disse e fez. E assim, o Papa João Paulo II viajou enormemente, foi o Papa, de fato, que mais viajou assim em quantidade de viagens. Mas, em média, também, o Papa Francisco saiu de sua terra, né? E vejam que o Papa João Paulo II morreu no Domingo de Misericórdia. No Domingo de Misericórdia, que nós vamos celebrar agora no próximo domingo, né? Claro que a Páscoa varia, então não significa as datas corretamente, né? Ele morreu no Domingo da Misericórdia, como se fosse no próximo domingo. E o nosso Papa no dia, digamos, de Páscoa, porque os 8 dias seguidos da Páscoa são considerados como o mesmo dia da Páscoa. Então ele vai lá se despedir na Praça São Pedro, vai dar a bênção com voz embargada, digamos assim, e falece também na mesma época, praticamente, que o Papa João Paulo II, o grande Papa polonês, né, que também marcou a história e que é fantástico, né? Eu gostaria, assim, de destacar alguns aspectos importantes do Papa Francisco, né, que vão deixar marca, né, para a nossa igreja, para a nossa humanidade, né, porque ele também não foi simplesmente um chefe da Igreja Católica, mas ele é um chefe de Estado. O Vaticano é um país autônomo, né, então ele também teve essa diplomacia, né, com outras religiões, com outros estados, e por isso acolhia todos os chefes de países, né? Então ele não poderia deixar de acolher, né? Então acolheu tanto né, autoridades da direita, da esquerda, né? Às vezes a gente pode criticar, acolheu esse, acolheu aquele, né? Acolheu Fidel Castro e essas outras coisas assim. Não, ele é um chefe do Estado, né? Então ele precisa acolher, ele precisa fazer as diplomacias conforme um país independente, né? Um país autônomo, que é o Vaticano, né? E ele teve assim uma abertura muito grande com as outras religiões e esta busca da humanidade. Ele era um Papa humano, um Papa que dizia assim que a Igreja ela precisa, embora uma Igreja que busque as outras pessoas, uma Igreja em saída, inclusive temos vários livros que falam disto, né? Uma igreja em saída, né? Por exemplo, aqui, sobre os impulsos da carta da exortação apostólica Evangelii Gaudium, que foi um dos ricos documentos, né, que o Papa Francisco editou já no início do seu pontificado, né? Ele foi eleito em 2013, e depois de proclamar o Ano da Misericórdia, ele publica esse Evangelii Gaudium, que é a alegria do Evangelho, traduzido em latim, né, que recupera um dos fortes e célebres documentos deste Papa Paulo VI, né, Evangelii Nuntiandi, que dizia assim que a Igreja ela se identifica, a identidade da Igreja é a evangelização. A Igreja não existe para se manter sobre si mesma, numa estrutura, engavetada numa sacristia, não. A Igreja existe para sair para o mundo e evangelizar. E o Papa Francisco diz, a Igreja tem que estar de portas abertas, não simplesmente para que as pessoas possam entrar nas igrejas, mas para que nós, cristãos,
né, católicos, nós cristãos, missionários, possamos sair e buscar aquela ovelha perdida. E em muitos gestos ele fez isso, né? O Papa Francisco acolhendo as pessoas, né? Esse espírito de evangelização, enquanto Bergoglio, Jorge Bergoglio, ele era cardeal de Buenos Aires, ele participou da 5ª Conferência Latino-Americana e foi o primeiro Papa latino-americano. Em 1200 anos, né, Eduardo e ouvintes, só eram eleitos papas italianos, né? Claro, a Igreja tem 2000 anos de história, mas nos últimos 1200 anos, né, até então, antes de 2013, só eram eleitos papas italianos, papas europeus, né? Claro, João Paulo... Bento XVI era alemão, né? Eu acho que o último foi alemão. Foi alemão, mas europeu, quero dizer. Europeu, né? europeu. Eram mais sentados nos italianos, europeus e também o Papa João Paulo II, né? Karol Wojtyła, polonês, né? Também Papa europeu, né? Quero dizer, em 1200 anos, somente europeus. E um não europeu, agora na história, foi um marco interessante assim e inovador para toda a Igreja. Foi uma surpresa escolherem um Papa argentino. Imagina, para nós brasileiros também foi uma surpresa, nessa pequena rivalidade, né, no futebol que a gente tem. Mas ele participou como Jorge Bergoglio, né, da redação desse documento em Aparecida, né? Em Aparecida, em 2007, né? Aconteceu a 5ª Conferência Latino-Americana, que reflete o Concílio Vaticano. É muita coisa aqui para eu entender, e tem que traduzir um pouco para os ouvintes em linguagem mais... Esse Concílio Vaticano II, acontecido em 63 a 65, que deu uma guinada na Igreja, o padre começou a rezar de frente para o povo, rezava de costas, em latim e assim por diante, em outras coisas, tantas mudanças de liturgia, renovação de uma nova teologia, né, em que colocava não os padres em primeiro lugar, ou seja, o Papa lá com a sua pomposidade que na época era, né, mas o Papa como servo dos servos, né? Virando um pouco a pirâmide. A Igreja é todo o povo de Deus e assim por diante. Então, para traduzir isto, houve 5 conferências colocando as conclusões do Concílio Vaticano II na prática, sobretudo na América Latina, né? E no Caribe. Então, todo o continente latino-americano se reuniu 5 vezes, os bispos, os padres, leigos, especialistas, teólogos, e na Conferência de Aparecida, que aconteceu no Brasil, né, em Aparecida do Norte, Carlos Bergoglio foi o redator, né, desse documento. Então, ele praticamente traduz Aparecida, né, o documento de Aparecida, nesse documento que falei. Aqui tem uma outra edição, A Alegria do Evangelho, Evangelii Nuntiandi, em que a identidade da Igreja não é ficar na conservação, né, de suas estruturas ou de suas liturgias e tudo mais, mas é uma Igreja que vai ao mundo, uma Igreja que vai evangelizar, né, justamente traduzindo aquele documento que já falei, de Paulo VI, Evangelii Nuntiandi, que já era algo muito interessante, né? Aqui temos, por exemplo, os pronunciamentos do Papa no Brasil. Inclusive, eu vou deixar contigo isso aqui para você, como um presentinho, né? São várias coisas assim que o Papa nos coloca, né? Uma outra questão do Papa que nós poderíamos aqui destacar, né? As suas visitas diplomáticas, né? Ele deixa um legado político e social também, né? No sentido assim de que
não política partidária aqui, estou me referindo, mas ele vai ao encontro dos chefes dos estados e assim por diante, uma grande diplomacia também contra as guerras, né? Contra as guerras, ele realmente ia às embaixadas para pedir a cessação das guerras e assim por diante. Então ele telefonava, né? Ele se preocupou muito com as enchentes do ano passado aqui no Rio Grande do Sul. Ele telefonou para Dom Jaime Spengler na ocasião e doou, né, 1 milhão de, não sei se de euros ou de reais, agora não sei, para o Regional Sul 3, diante da catástrofe climática que aconteceu no Rio Grande do Sul. Ele se preocupou muito e eleger o cardeal Jaime Spengler como cardeal também foi um fruto também de toda a atuação do cardeal, né, Dom Jaime, nesta questão das enchentes terríveis climáticas do ano passado, né? Claro, pelos seus dons também pessoais, mas e ele foi agora, já ontem, ele saiu do aeroporto e foi para Roma, e ele vai eleger, até podendo ser eleito, mas muito dificilmente isso pode acontecer, porque ele é jovem, ele recém foi nomeado cardeal, né? Ele não tem todo esse renome, porque também existe uma política interna eclesial, digamos assim, né? Um nome que corre mais, que faz o perfil do Papa necessário para os tempos modernos, para as emergências modernas, para as necessidades atuais da humanidade, as chagas da humanidade. Então, tudo isso é o Espírito Santo que leva, é o Espírito Santo, mas também, humanamente, né? Os padres cardeais que elegem, eles têm também tendências suas, né, que eles escolhem, evidentemente, já vão pensando em quem poderão eleger, em quem poderão colocar no nome, que é secreto, né? O conclave, quando começa, ele é trancado, né? Eles não têm celular lá, né? É retirado o celular para que não haja influências externas e influências, digamos, demasiadamente humanas, né? Neste conclave, que é um momento sagrado para toda a igreja, né? Por que isso? Por que se lacra a porta quando há os cardeais 120 que entram na Capela Sistina? Por quê? Havia muita... São 120. 120. De todo mundo. De todo o planeta. São 8 do Brasil. 8 do Brasil. E que poderão ser nomeados Papa, né? Mas eu creio que a tendência será novamente voltar a um Papa europeu. Como foi uma exceção agora, um Papa latino-americano saindo do ambiente europeu, né, agora se retorne, a tendência é retornar de novo, depois talvez... Né, se abra novamente. Tem um Papa, um cardeal, um futuro Papa, né, um cardeal que é papável, digamos, africano, né, que não sei se os tempos já contemplam, né? Imagina um Papa africano, que seria algo bonito, né, que pudesse acontecer para valorizar a raça negra, né? É verdade. Hoje tão desvalorizado e assim por diante, né? Creio que ainda, não sei se os tempos estão maduros para isso, mas tomara que isso aconteça tão em breve, né? Uhum. Temos um filipino também, né? Padre Dias, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um intervalo, né? E a gente volta para falar aí de alguns nomes, então, que podem ser... Eu não sei todos. Eu sei, não, mas na sua análise, né? Na sua ótica, o que o senhor acredita que pode acontecer aí nesse conclave. 9h25, estamos aqui com o Padre Gerson Schmidt, ele que é pároco de Chuvisca, né? E atua também na assessoria do Vaticano, né? Na assessoria de comunicação. Na Rádio Vaticano, o programa brasileiro, Vatican News, né? A gente faz tanto artigos quanto uma participação semanal também, aprofundando esse Concílio Vaticano II que a gente acabou de falar, né? Uhum. Bom, rápido intervalo e já voltamos, não sai daí, a gente já volta para falar aí do velório, né, do conclave
né, a morte aí do Papa Francisco. Já voltamos. Você está ouvindo Bom Dia Camaquã. Entrevistas, reportagens, opinião e tudo o que importa para você. Já já estamos de volta. Minha rádio é a Clique Rádio. Clique Rádio e a hora certa. 9h29. Chegaram os novos tratores da série 5E. São 7 modelos equipados com novo motor que mantém alto torque, mesmo em baixas rotações. Versátil para encarar qualquer desafio. Ele também conta com a opção de nova transmissão 12x12, com mais velocidades de trabalho. Tudo isso completamente integrado com as tecnologias John Deere, que simplificam e potencializam seu trabalho no campo. Venha até Alvorada Sistemas Agrícolas e veja de perto. Novos tratores 5E, a solução de quem quer crescer mais. Nossa força, nossa garra, trabalho e união. Vamos preservar nossas raízes, divulgar a nossa história, respeitando a tradição. De braços abertos a gente te espera. Reúna toda a família e a galera. Escovarejo Costa Doce, aqui é bem melhor. Tem lazer pra toda a família. O melhor da indústria, agricultura familiar e muita inovação. Escovarejo Costa Doce, uma grande festa completa, repleta de emoção. De braços abertos a gente te espera. Reúna toda a família e a galera. Escovarejo Costa Doce, aqui é bem melhor. Vem curtir a maior feira da região. Shows, negócios, comércio, moda e diversão. Escovarejo Costa Doce, aqui é bem melhor. Escovarejo Costa Doce 2025. TBK Internet 10 anos. Dias 12, 13 e 14 de setembro, no Complexo da Prainha, em Camaquã. Realização Grupo Eduardo Costa de Comunicação, através do Clique Camaquã e da Clique Rádio. Móveis Piratini, uma nova loja, um espaço renovado, com ambientes planejados e uma variedade ainda maior de móveis. Seguimos trabalhando para oferecer o melhor para você. Nova Móveis Piratini, moderna, ampla, no mesmo endereço, na esquina da Bento com a Presidente Vargas. Móveis Piratini, estilo e tradição. Já baixou o aplicativo da Clique Rádio? Jornalismo, entretenimento, esporte e muito mais. Baixe agora na App Store e Google Play. É de graça. Aplicativo Clique Rádio. Ouça onde quiser e quando quiser. Atenção Camaquã, a loja 7 chegou, a mais barata da cidade. Tudo em bazar, utilidades, brinquedos, ferramentas, chinelos, linha pet, maquiagem e uma variedade de produtos com preço máximo de R$ 7,99. Isso mesmo, nosso preço máximo é R$ 7,99. A loja 7 chegou, a mais barata da cidade. Olavo Moraes 1347, em frente à Regionmar Automóveis, embaixo da Fitness Mania Academia. A Xanadu agradece imensamente a todos que participaram da nossa inauguração. Se você ainda não nos visitou, venha conhecer a loja que conquistou a preferência de muitas famílias. Na Xanadu você encontra moda feminina, masculina e infantil, calçados, linha completa para cama, mesa e banho. Tudo com qualidade, estilo e preços que cabem no seu bolso. Rua Zeca Neto 845, ao lado das lojas americanas. Xanadu, a loja que veste e cuida de toda a família. Bom, agora 9h30, 9 horas 30 minutos, e a gente vai falar agora de oferta de promoção Igor da Benoit, super fecha-mês aí da Benoit, oferta que não falta, né? Bom dia. Bom dia a todos, né? Aqueles que nos assistem na plataforma do Facebook, e é isso, Eduardo, a Benoit já antecipa aí o super fecha-mês Benoit com a semana do carnê Benoit, né? E paga só em agosto? Paga só em agosto, então toda loja com primeiro pagamento só em agosto, né? Firmando cada vez mais o carnê, né, do nosso crediário próprio aí no mercado, né? O cliente já acostumou com o carnê Benoit, né?
Eu gosto muito de ver que às vezes tem clientes que tem vários, né, ao mesmo tempo. Isso é muito bom. Eu tenho 2 aí. Já tive mais. Isso é muito bom. Quanto mais, melhor, né? É sinal também que o cliente está conseguindo realizar os seus sonhos, né? É verdade. Eu digo dessa forma, que a gente, na loja, a gente procura sempre realizar os sonhos dos nossos clientes, né? E para essa semana do Carnê Benoit, então, a gente preparou algumas promoções. Então, eu tenho forno elétrico na Ardelli 40 litros, só R$ 34,90 mensais. Fogão 4 bocas Itatiaia, R$ 59,90 mensais. O micro-ondas Electrolux 34 litros, R$ 65,90 mensais. Depois nós temos lá com uma parcela de R$ 89,90 mensais. O cliente tem a opção lá de mesa e cadeira. Mesa com 6 cadeiras da Celta, só R$ 89,90 mensais. Também tem um conjunto de estofados, 2 e 3 lugares da Rubi, também é R$ 89,90 mensais. E uma estante home da Madetec, também R$ 89,90 mensais. Olha só, são 3 produtos, né, com uma parcela de R$ 89,90 mensais. Qualquer um deles, né, R$ 89,90 mensais cada. Bom, aí se comprar estante tem que colocar uma TV, né? Tem que colocar a TV, por isso que eu já trouxe aqui a promoção da TV Fio 43 polegadas, só R$ 129,90 por mês. É uma parcela realmente muito boa para um televisor 43 polegadas. Depois eu tenho lá um roupeiro que está numa promoção realmente excelente, é um roupeiro 8 portas com espelho da Carraro, tá? Ele está 10 parcelas de R$ 159,90. Esse roupeiro está em 10 vezes sem juros. Sem juros, tá? Depois eu tenho a lava-roupas Electrolux 14 quilos, R$ 159,90 também, com uma parcela de R$ 159,90. E tenho também a secadora de roupa da Midea, 11,2 quilos. Essa secadora está vendendo super bem agora, nesses dias que já esfriou um pouco mais, o pessoal já está começando a antecipar. E eu recebo amanhã, Eduardo, as secadoras já de parede. Sim. Da Fischer lá, então o cliente pode ir até a loja, amanhã eu já vou ter as secadoras na loja. E aquela da estufinha ali. Exatamente. Vem com um saco ali, aquele tipo ali que é a mais tradicional, né? Pro inverno ali. E também tem um preço bem mais baixo ali, né? Sim. Tá. Amanhã eu já tenho ela na loja. Essa é a secadora tipo lavadora mesmo, né? Que é 11,2 quilos, que é a secadora da Midea, um excelente produto com uma parcela de R$ 159,90 mensal. E para fechar, nós temos o refrigerador 2 portas 347 litros, também Midea, que é o Duplex Frost Free, só R$ 229,90 mensais. Então, assim, todas essas promoções com o primeiro pagamento só lá em 5 de agosto. Compra hoje e paga só dia 5 de agosto. Só 5 de agosto, mas nós estamos terminando o mês de abril, né? Passa todo maio, junho, julho e começa a pagar em 5 de agosto lá. Olha aí, que bacana, hein? É o super fecha-mês das lojas Benoit. Semana do Carnê Benoit. Semana do Carnê Benoit. E é fácil fazer o crediário lá, né? Com certeza, Eduardo. É só apresentar o comprovante da residência e renda, identidade e CPF. Eu sempre friso, né? Se o cliente não tem comprovante de renda, não vai deixar de comprar na loja, né? Porque a gente tem um crediário bem facilitado, mesmo sem a comprovação de renda, o cliente consegue efetuar a sua compra. Só não compra quem não quer. Só não compra quem não quer, né? E se pesquisar, sabe onde vai comprar. É sempre bom reforçar, né? Quem pesquisa, compra na Benoit, Eduardo. É sempre na Benoit. Valeu, Igor. Bons negócios, viu? Valeu. 9h34 agora. Construa seu futuro num oásis de qualidade de vida. Transforme sua história no loteamento Paraíso em Arambaré. Desfrute de uma infraestrutura única, junto à cidade, moderno e seguro, em um lugar privilegiado. Terrenos com acesso direto e exclusivo à Verde Praia da Lagoa. É simplesmente incrível. Local pesqueiro, o popular Ferrinho, com figueiras e muita natureza. Loteamento Paraíso em Arambaré. Facilidade de aquisição, financiamento direto, com pequena entrada e o restante em prestações iguais, sem juros e sem correção. Um projeto MLD Empreendimentos. Mais informações pelo fone WhatsApp 519-9984-1932.
Quer elevar sua autoestima e realçar sua beleza? No Estúdio Fabiane Pérez, você encontra todos os serviços que precisa para se sentir ainda mais incrível. Estúdio Fabiane Pérez, elevando a sua autoestima. Agende seu horário e venha viver essa experiência. Avenida Hernani Silveira, 206. WhatsApp 99687-0338. Ponto Real. Aqui você encontra uma grande variedade de brinquedos, bazar, artigos para o lar, flores, material escolar, produtos de limpeza, doces, artigos decorativos e muito mais. Venha e confira na General Zeca Neto, 855, em frente ao Paradão. Ponto Real. O nosso negócio é fazer você feliz. O Feirão dos Móveis Delta Sul chegou! E com parcelamento em até 20 vezes no carnê. Assim fica fácil renovar a casa inteira. Cozinha modulada 7 peças Zane por apenas R$ 399,70 mensais, sem juros. E roupeiro 6 portas Cronos, apenas R$ 119,50 mensais, sem juros. Feirão dos Móveis Delta Sul, com pagamento em até 20 vezes no carnê. Vem correndo aproveitar, afinal, pensou móvel novo? Lembrou Delta Sul. Tempero Brasil Restaurante, o lugar certo para o seu almoço. De segunda a sábado com um saboroso buffet livre e aquilo, com diversas opções em carnes, pratos quentes, saladas e sobremesas. Venha viajar na gastronomia brasileira. Toda quarta você tem uma experiência gastronômica com um prato típico de alguma região do Brasil. Servimos viandas e marmitex e trabalhamos com a realização de festas e eventos. Reserve no 3692-1017. Tempero Brasil, na subidinha da Olavo, 643, no coração da cidade. Já estamos de volta com o Bom Dia Camaquã. Entrevistas, reportagens, opinião e tudo o que importa para você. Minha rádio é a Clique Rádio. Estamos de volta, agora 9h37, 9 horas 37 minutos. E a gente segue aqui com o padre Gerson Schmidt. Né? O padre Gerson, a gente está repercutindo aqui, né, a morte, né, do Papa Francisco, trazendo aí um pouco do legado, né, do Papa Francisco junto aos fiéis, junto à Igreja Católica, mas principalmente aí no mundo, né, porque ele é realmente uma grande liderança. Mandar um abraço aqui ao pessoal que está nos assistindo, o Aldino Veig, a Claudete Oliveira, a Regina Maron, Darcy Martins dos Santos, está na linha Evarista, em Dom Feliciano, acompanhando. Lourdes Ferraz, Vera Lúcia Fagundes, Eroni Maciel, o Elias Roloff Bialaski, bom dia a todos. A dona Camila Birros está lá em casa acompanhando. Alô, dona Camila, junto com o Marcelinho. Heloísa Laguna, também a Roselânia Cundi. Juliana Zaikovski, bom dia, padre. Leda Conceição Dornelles, diz que está assistindo. Adriane Oliveira, Tereza Quevedo da Silva, junto com Juarez, em Campo Quevedo, em São Lourenço do Sul. Nara Lúcia Kenes Nunes, quem mais? Antônio Gilberto Kornalewski, bom dia a todos. Eliane e Vilmar Maron, também mandando o seu bom dia aqui na nossa live. Obrigado pela audiência. Bom, padre, a gente estava falando aí sobre possíveis nomes aí para suceder Francisco. E o senhor estava destacando alguns nomes aí que estavam vindo aí na sua mente. Né? Na verdade, não sei dizer assim bem totalmente os nomes, porque a gente tem uma assessoria na Rádio Vaticano, né? Mas com certeza não estamos ali no dia a dia, porque existem muitos cardeais que fazem parte de comissões, né, que seriam departamentos, né, por exemplo, como a Congregação para a Evangelização, né, que era a antiga doutrina da fé. Então, tem cardeais que são os responsáveis por estas comissões, digamos assim, esses departamentos, né, essas secretarias, né, e eles são bastante cogitáveis como futuros papas, né? Como já dizia, tem um filipino, tem um africano, né,
creio que os cardeais brasileiros poderia, por exemplo, Dom Odílio Scherer, que tem um respeito muito grande, né, com certeza mundial, né, Dom Odílio Scherer, né, que é o arcebispo de São Paulo, ele tem 75 anos, poderia ser, né, ele poderia receber votos, né, com certeza. Mas eu creio que não será um brasileiro, né, não será desta vez, né, creio que retorne novamente para o ambiente europeu, né. Temos também cardeais americanos, né, falo dos Estados Unidos, também muito respeitáveis, mas a tendência é que retorne novamente a se eleger um Papa europeu, né? Não sabemos quem é o Espírito Santo, quem sabe. Todas essas cogitações, né, que a gente faz, muito humanas, eu lembro que eu trabalhava na Pastoral da Comunicação da Arquidiocese, quando da transição, né, do Papa João Paulo II para o Bento XVI, e eu fui, junto com o Lazier Martins, um programa lá na Rádio Gaúcha, eu me defini assim, né, que eu não... que a minha opinião não seria o cardeal Ratzinger, que se tornou o Bento XVI, né, que escolheu como nome o Bento XVI. E depois, num outro programa, quando foi eleito, daí ele convidou a mim, a outros. Aí ele disse, mas pelo que eu sei, o teu voto não era ele. De fato, não era. Porque eu achava que tinha que ser um Papa mais pastoralista do que doutrinário. Mas foi o Espírito Santo, com certeza, e Bento XVI, um grande teólogo, né? Talvez a igreja precisasse de uma linha mais doutrinal, mais de orientação, né, das ideias e dos pensamentos corretos, né? E é o Espírito Santo que leva a igreja. E essa humildade do Papa Bento XVI em renunciar quando viu que não estava mais conseguindo, né? Eu só queria destacar algumas coisas ainda, enquanto que o tempo nos permite, porque se falar aqui do Papa Francisco e do conclave, etc., nós poderíamos falar toda semana, né? E ainda faltaria tempo, né? Algumas coisas que eu gostaria de destacar em relação ao Jorge Mário Bergoglio, que ele já era um cardeal muito simples, né, que viajava de ônibus, de trem, enquanto cardeal, lá em Buenos Aires, né? De metrô, inclusive, tem uma foto que está repercutindo ali de um fotógrafo, falou, eu fiz o certo, eu achei que ia entrar para a história essa imagem, né? Pois é, então, vejam só, e ele já se aproximava dos pobres e tudo mais, né? Alguns o colocam um pouco ligado também à ditadura, era um tempo diferente, ele foi provincial dos jesuítas e assim por diante, então é sempre um contexto, e ele talvez fosse muito sisudo antes, e ele disse, eu quero ser um Papa sorridente. E como foi, né? Como temos imagens desse Papa sorridente. Inclusive, né? Nesse livro aqui que o senhor trouxe aqui. Isso, olha aqui. Do pronunciamento. Exatamente, Vejam só, um Papa sorridente, né? Um Papa que vamos colocar aqui para a pessoa lá de casa também ver como tem um sorriso no Papa, nos todos refletidos aqui. E isto é enquanto que ele foi eleito, que foi uma surpresa também, ele escolhe o nome de Francisco. Até então, nenhum Papa tinha escolhido o nome de Francisco, porque Francisco de Assis foi tão próximo, digamos, à santidade de Cristo, né, que nenhum Papa tinha ousado escolher o nome de Francisco. Jorge Mário Bergoglio escolhe o nome de Francisco, né? Por isso que a gente chama de Papa Francisco só, não chama-se Papa Francisco I. Se o próximo, digamos, escolhe Francisco para como que continuar um pouco
a linha, os pensamentos, a direção pastoral, esta abertura, esse diálogo, esta sinodalidade, esse caminhar juntos, nessa valorização do leigo, da mulher, do diálogo com os continentes, dos problemas e aflições das pessoas e assim por diante. Então, se um outro agora seguinte escolher, ou depois também, escolher Francisco, será Francisco II. E esse, então, se chama Francisco I. Só se um outro agora assumir. Eu só quero dizer assim, ele escolher, o nome de Francisco significa ele escolher o que Francisco de Assis foi, pobre, desapegado. Ele, quando se apresenta na Praça São Pedro, quando eleito, ele já colocou uma vestimenta mais simples. Ele se inclina para pedir a todo aquele polvaréu na Praça São Pedro para rezar por ele. Essas últimas palavras que ele diz ali, primeiro ele pediu para que tinham escolhido um papa lá do fim do mundo, né? Da Argentina, claro, lá para a Europa é fim do mundo, né? E assim por diante. Então ele depois pede para rezar pelo Papa Emérito, né, Bento XVI, e depois ele se inclina e pede para que todo o povo reze por ele, um gesto assim fantástico de humildade, né? Pedir para o povo para rezar por ele, né? Na verdade, a gente pensaria assim em outros tempos, não, mas é o Papa que tem que rezar pelo povo, não, é o povo que tem que rezar pelo Papa e assim por diante, né? Porque temos também as responsabilidades diante de todo o povo de Deus. Então ele escolheu o Papa como Francisco para seguir São Francisco de Assis, e um cardeal brasileiro, se não me engano foi o Scherer, né? O cardeal Pedro Scherer, que pediu para ele: não esqueça dos pobres, né? E tanto que saiu 2 encíclicas que ele fez. Uma eu tenho aqui, Fratelli Tutti, que é a fraternidade de toda a humanidade, né? Sobre a fraternidade e a amizade social, que ele escreveu, e também Laudato Si, que é um louvor à criação, que fala sobre toda a valorização da natureza, da ecologia, o que São Francisco de Assis quis, né? Reunir todos os povos na natureza, valorizando o irmão Sol, a irmã Lua e assim por diante, como nós conhecemos, né? Isto eu gostaria de dizer. E ele, de fato, valorizou os pobres, sempre acentuando isso, né? E eu não sei se você sabia, Eduardo, que em Roma ele mandou construir lavanderia para os pobres lavarem roupa, essa assistência social médica, todo um serviço social em Roma para os pobres de Roma, né? E isso como um exemplo para que todos nós seguíssemos. Ele instituiu o Dia do Pobre, né? Em dezembro, né? Novembro, acho que é o último final de semana de novembro, é o Dia Mundial do Pobre. Ele instituiu isso para que a gente valorizasse mais o pobre, mas a gente valorizasse mais aquele desvalido, aquele que precisa da nossa ajuda e assim por diante. Então, é uma característica do Papa Francisco. Outra questão, no início do seu pontificado, ele proclamou o ano da misericórdia, né? Um ano da misericórdia do rosto, através da bula, né? Sempre um Papa institui um ano extraordinário, um ano santo, também para receber as indulgências, né? Quando não é um ano jubilar normal, como esse ano, o ano dos 2025 anos da encarnação de Jesus no meio de nós, né? Existem também os anos extraordinários. Então, logo em seguida, em 2015, ele proclama, foi eleito em 2013, ele proclama o ano da misericórdia. E ele é o Papa da misericórdia. Vejam, misericórdia com os presos, misericórdia com aqueles desvalidos, né? E assim por diante, ter esse rosto da misericórdia. Antes disto, ele já tinha escrito um livro, né? O primeiro livro escrito pelo Papa que contém sua mensagem para os brasileiros, aqui diz: Papa Francisco, a Igreja da Misericórdia, né?
a Igreja da Misericórdia. Então, é muito, muito interessante esse aspecto da misericórdia. Ele diz assim, que o rosto da igreja não tem que ser tanto de julgamento, de incriminação, ou de querer afastar e querer condenar as pessoas que não estão vivendo corretamente conforme as prescrições do Santo Evangelho, mas um rosto acolhedor, um rosto materno. A igreja tem que ser mãe, né? Que busca, que acolhe, que ampara, que perdoa, que se reconcilia, né? E que se autopenitencia também, né? Batendo no peito de que nós, como lideranças também, na igreja, somos muito falhos, somos necessitados também da misericórdia de Deus. E um outro aspecto ainda, né? Essa questão de muitos jovens estão agora reunidos lá na Praça São Pedro e fazendo também, venerando, né, também essa passagem, ou esta Páscoa, esse velório do Papa Francisco. Ele envolveu muitos jovens, né? Aqui tem um livro também do Papa Francisco, Deus é Jovem. Deus é Jovem, né? Então, continuou aquilo que o Papa João Paulo II começou com as Jornadas Mundiais da Juventude, né? Uma delas foi no Rio de Janeiro, né? Onde também eu estive, né? E ali o Papa Francisco, na jornada do Rio de Janeiro, ele dizia para os jovens, né? Não nos deixem roubar a esperança, né? Não percam a esperança. E essa esperança foi também uma tônica do Papa Francisco, tanto que ele proclamou, agora em 2025, aliás, no final do ano passado, né, proclamou que esse ano seria o ano da esperança. Peregrinos à Esperança é o lema, né, é o lema desta caminhada desse ano. Pena que ele não vai celebrar agora mais esse jubileu da esperança, que será ali em meados agora desse ano, né? Mas o novo Papa com certeza vai dar essa tônica também, toda essa riqueza desse ano jubilar, né? Nós não podemos perder a esperança, porque a esperança é a última que morre, e Jesus, ele anunciou o reino de esperança, um reino de paz, um reino de amor, né? E Francisco de Assis foi quem mais encarnou, talvez, a figura de Jesus, né? Na sua santidade. E o Papa Francisco tem esse rosto de esperança e de amor também diante de tantas pessoas que o procuraram, né? E diante de tantas pessoas que ele, né, foi em busca, né? Sobretudo dos mais desvalidos. O senhor teve algum contato, assim, ou foi fazer uma visita, já esteve no Vaticano, e com o Papa Francisco chegou a ter algum não, contato? Com o Papa Francisco não. Não, eu tive proximidade com o Papa João Paulo II, né? Nós tivemos, eu tive lá no Maracanã, distante, assim, estava no meio dos sacerdotes e tudo mais, mas distante, né? Quando o Papa Bergoglio veio, né? Mas não próximos assim, não fui ao Vaticano, não tive essa oportunidade, né? E qual é a análise? E desculpa, eu lhe interrompi. Diga. E com o Bento XVI? Não, muito menos. Muito menos. Muito menos. Não porque não gostasse, né? É que eu tive em algumas jornadas da juventude, né? E aí pude viajar para o exterior, mas não fui a Roma, não tive essa visita personal como muitos sacerdotes tiveram. Sim. E tem, e sobretudo bispos também, né? Que tem essa proximidade bem... Quando o senhor teve, que ano foi que o senhor esteve em Roma? Então, foi nessas jornadas, agora nem recordo bem os anos, né? Teve essa jornada na Polônia, né? E em Madrid, né?
Agora o ano já não sei mais dizer todos, que eu sou um pouco falho na questão das datas aí. Né? Mas muito interessante esta proximidade que o Papa Francisco tinha, né? Alguém próximo, alguém que quis, né? Eu tenho uma paroquiana que foi nessa última jornada em Portugal da juventude, né? Que ela foi num lugar lá querendo ver o Papa de perto, né? Papa Francisco. E ela contava ontem à noite ainda, na celebração eucarística que tivemos, né, que uma hora ele queria, mesmo em cadeira de roda e, claro, no papamóvel, assim, né? Ele foi em todos os recantos, uma hora ele passou assim, próximo a ela, né? Ela se emocionou toda, né, e tudo. Então, é um Papa que quis estar próximo às pessoas, né? E nesses 3 últimos papas, assim, o que dá para a gente ver algumas características, né, e diferenças entre João Paulo II, Bento XVI e Francisco, na sua visão? Eu acredito assim. E linha de trabalho, né? Alguém dizia ontem, numa outra entrevista, assim, que as pessoas iam procurar o Papa polonês, o João Paulo II, para ver o Papa, né? Para ver, ou seja, uma figura, né? É impressionante, né? Um pastor realmente, né? Um pastor que também, imagina, ele foi abraçar o Ali Atka, que, né, atirou nele no dia 13 de maio na Praça São Pedro. Então ele foi lá perdoar ele, né? O Papa João Paulo II. Para o Papa Bento XVI, que era mais intelectual, teólogo, né, doutrinário e bem seguro na firmeza da fé, as pessoas iam ver, iam não só ver, iam ouvir, entende? Quer dizer, pela sabedoria. Pela sabedoria e tudo mais. E esse Papa Bergoglio, o Papa Francisco, as pessoas iam para sentir, né? Um Papa mais existencial, mais latino-americano, mais voltado ao pobre, mais acolhedor, mais misericordioso, mais realmente voltado às questões sociais e às problemáticas da humanidade, né? Seria um Papa mais próximo de Deus, comparado a esses outros dois? Aí você tem que perguntar para o Espírito Santo, porque essa pergunta eu não tenho como responder, não podemos dizer, né? Às vezes o Papa, talvez que tivesse problemas mais difíceis e talvez tenha sido mais pecador, esteja mais próximo de Deus do que aquele que a gente acha que é mais santo, né? A misericórdia de Deus é infinita, a gente não pode julgar ou pode analisar e dizer assim, este estaria mais próximo ou este. Todos estão agora, né? Eu publiquei uma foto com esses 3 papas últimos, né? O Papa João Paulo II, o Bento XVI, né? E o Papa Francisco sendo acolhidos no céu, né? E fiz uma poesia pequena assim, né, resumindo a vida dele, e deu mais de 5.000 visualizações, para dizer que os 3 estão juntos na mesma glória de Deus e estão unidos e festejam, né? E certamente esses papas, inclusive o que esteve aqui antes, ele falava que Dr. Nelson, que na Basílica de São Paulo, Extramuros, que eu tive a oportunidade de ir lá, né, estão ali fotos, é tipo num desenho, bem bonito assim, né, uma figura redonda assim, em cima da Basílica, assim, elencados desde o Papa Pedro, né, o primeiro Papa, né? Depois Lino, Cleto, Clemente, todos estão indo, e depois tem um espaço em branco para os futuros papas, né? Mas é uma beleza assim olhar assim toda a história da igreja assim, né? E agora depois será colocado agora o Papa Francisco, né? Então
todos estão na glória de Deus, todos certamente intercedendo por nós, né? Eu teria dúvida que se o Espírito Santo inspirasse um Papa, digamos um cardeal a ser Papa, e esse Papa não estivesse na eternidade, né? Eu teria dúvida disso, né? Acho que todos estão na glória de Deus e a gente pede a intercessão deles, né? Com certeza esta intercessão. A gente poderia duvidar, né, de certas pessoas que estivessem no céu, né? Uma pessoa que eu tenho certeza que está, que eu não tenho nem dúvida que esteja no céu é Maria, né? A mãe de Jesus, que intercede por nós, né? Imagina se Nossa Senhora não estivesse no céu, né? Intercedendo por nós, né? Então quem estaria? Nenhum Papa, nenhum bispo, nenhum padre, muito menos. Jornalista também, de repente, né? Eu sou jornalista, com todo respeito, né? É que a gente tem uma responsabilidade. De repente a gente fala uma inverdade no ar, imagina, influenciando tantas pessoas que agora nos escutam, né? E pode isso se tornar comprometedor para a nossa salvação, para a nossa santidade, né? Então é complicado quando a gente tem mais responsabilidade, como um padre, um papa, um bispo, né? Tem uma responsabilidade maior. O que ele falar pode afastar um mundo de gente, né? Ou pode repercutir negativamente uma notícia que não é bem assim, ou que deveríamos interpretar diferente. Padre Gerson Schmidt, Teófilo Slaves, que está mandando aqui, muito boa explanação sobre o Papa Francisco. Parabéns, Padre Gerson. Está mandando uma mensagem aqui no Facebook. Nosso diácono. Ele sempre faz aí na Rádio Ideal FM um programa diário, né? Aliás, 2 programas diários, né? Então ele é o que mais fala lá na Rádio Ideal FM. Qual é os horários do Teófilo lá? É às 7 da manhã, né? Ele reflete o Evangelho do dia, né? Reproduz também a mensagem da gente, e que é reproduzida aqui, e depois também a meia hora, né? 12:30, ele tem um programa mais de notícias também pela Rádio Ideal FM. Tá certo, um abraço lá para o Teófilo Slaves. Vamos tentar novamente voltar a esta parceria. É verdade, vamos alinhar de uma forma que fique bom para todas as comunidades, né? Seja para a comunidade de Chuvisca como de Camaquã. Vai ser um prazer a gente ter esse retorno da parceria, que foi muito boa, né? Muito próspera aí, por um bom tempo. Obrigado, padre. Obrigado pela disponibilidade aí, estar com a gente para falar desse momento bastante importante. Isso. Então agradeço também esta possibilidade aqui de falar tão ricamente, de maneira tão importante desse momento, que é de tristeza, é de luto, é de sentimento, mas de agradecimento, né? De agradecimento. 88 anos teve o Papa, 12 anos de rico pontificado, né? Ele foi também criticado e tudo mais, né? Um Papa comunista, porque se volta aos pobres. Bem, Jesus se voltou aos pobres, né? Jesus disse para evangelizar os pobres em primeiro lugar, né? E assim por diante. Então, pode ter falhado pastoralmente, pode ter, né? Em determinados momentos ele teve falhas, claro, né? Todos nós temos falhas pastorais, mas em questão de doutrina e fé, aí o Papa é infalível, como ensina a Igreja Católica, né? Ele não pode falhar, pela graça do Espírito Santo, em questões de fé e moral. Padre Gerson Schmidt, pároco de Chuvisca, né? Nosso parceiro aqui, diariamente a gente traz a reflexão do Evangelho na abertura aqui do nosso Bom Dia Camaquã, e assessor de comunicação do Vaticano, né? Que o senhor tem participações também na Rádio do Vaticano do Brasil, né? Isso. No site, né? No portal de notícias do Vaticano. Isso, exatamente. A gente tem um aprofundamento, sobretudo, desse Concílio Vaticano II, que a gente fala semanalmente, né? E eventualmente alguma notícia da região aqui que a gente também publica lá, né? Em que eles também valorizam essa participação, né? Brasileira nesse programa brasileiro, né? Tá certo. Obrigado.
10h04 agora, nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Não sai daí.